gente ficou imaginando por esses 20 encontros que nós vamos estar juntos nessa telinha, né? Nós vamos costurando coletivamente o bem viver. E construir coletivamente o bem viver é a gente olhar para o nosso entorno e perceber o que eu tenho. Vários elementos serão trazidos para esta roda. Aqui, por exemplo, né, eu trago um símbolo que é a linha usada por muitos de vocês. Eu trago a tesoura, que vai servir para quem servir durante essa caminhada de cortar, não é isso? O tecido, fazer a modelagem, né, cortando, fazendo seus acertos. Mas eu também posso dizer que trago a agulha, eu trago os nossos saberes, né, nessa vontade da gente poder, né, isso, contribuir neste primeiro momento entre linhas e sonhos, né, numa temática da gestão e comercialização. Eu queria que nesse momento que a gente abre, né, esse nosso seminário, melhor dizendo, esse nosso curso, a gente pudesse olhar para as nossas mãos. Cada um e cada uma aqui presente na telinha, somos mais de 130, né, aí já, pudéssemos olhar a mão. Olha a sua mão. Levanta aí sua mão. Está todo mundo com a mão levantada? Essa mão, ela tem um significado importante, ela tem muita utilidade na vida da gente. Então, vamos fazer esse movimento da nossa mão, uns para com os outros. Esse é o sinal, né, de que nós somos presença presente, né, neste curso. E aí eu queria que, neste momento, a gente pudesse colocar na centralidade dessa nossa mão um sentimento bom, daquilo que a gente deseja para as etapas, a cada momento, 2 vezes na semana, que a gente vai se encontrar nessa telinha, né? Nas terças e na quinta. Mas que nesse primeiro momento de abertura do nosso curso, a gente pudesse trazer um sentimento. Coloca aí esse sentimento na centralidade aí da sua mão. Todo mundo conseguiu já colocar? Fecha essa sua mão, aperta essa mão, como se a gente estivesse pegando em outras mãos, para a gente poder dizer que a gente não está só, né? E aí, lentamente, vai abrindo essa sua mão, lentamente, abrindo a mão que estava fechada, trazendo seu sentimento, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, né? E agora esse sentimento que você trouxe para essa centralidade, nesse primeiro momento, né? A gente vai dar um assopro, vai fazer com que ele chegue nessas diversas telinhas aí. Vamos lá, todo mundo junto? O assopro que eu vou mandar aqui vai chegar nos 4 cantos, né, das pessoas que estão aí hoje participando desse momento. Vamos lá, todo mundo juntos? Junta aí as 2 mãos para facilitar, trazendo o sentimento da centralidade, e vamos dar esse assopro inicial. Chegou aí, Helena? Chegou, amiga. Eu senti aqui o coração ficar quentinho. Isso. Chegou, Zé Carlos? Chegou. Estamos aqui. Pois é, com esse sentimento, né, de gratidão, de coragem, de ousadia, de tantas outras coisas, né, que a gente está aí palpitando nesse nosso coração, que a gente abre essa primeira conversa, não é? E aí, para a gente poder ter a certeza de que a gente não está só, vamos pegar essas mãos que até então estavam com na centralidade, com esse sentimento, né? E a gente agora vai cruzar aqui, ó, como se eu estivesse abraçando cada um presencialmente. Então, ó, agora é a hora de você se abraçar. E diz para o outro, conte comigo que eu conto com você. Conte comigo que eu conto com você. E assim a gente vai... Conte comigo que eu conto com você. E vamos ter junto com vocês.
conto com você. Isso. Conto comigo. Conto comigo que eu conto com você. Vamos chegar aí, a cura dos nossos saberes, e chegar aí no coração de cada um de vocês, nessa certeza de que a gente abre aqui, costurando coletivamente o bem viver. E aí eu convido a colega Helena para recitar uma poesia de um cara que a gente conheceu nessa caminhada, que tem um papel também importante nesse processo do nosso curso. Muito bem, queridas, sejam todas bem-vindas. Estamos iniciando aí esse curso. E tem um poema que diz assim... Ei, você plantou roça quando? Um poema que diz assim: costurando o tempo. Planejar é como alinhavar, juntar pedaços, fazer combinar. Cada tarefa tem sua função. Cada mão resiste em confecção. No fio do tempo, a gente descobre que organizar não é peso, é cobre. É transformar retalho em vestido e o esforço em sonho construído. Controlar para guiar, uma bússola firme na nossa mão, desenhando um caminho inquebrantável no ritmo certo do nosso compasso. Assim seguimos em união, bordando juntas nossa gestão. Quando o grupo aprende a planejar, cresce mais forte e pronto para sonhar. Esse poema é do nosso querido Marcos Cruz, do Engenheiros Sem Fronteiras, que está aqui conosco. Lindeza, Marquinho, parabéns, lindo poema. E ele presenteia a gente com esse sentido aí de costurar o tempo. E é o que nós temos feito desde que a gente inaugurou essa rede, não é? Estamos costurando o tempo. Com você, Sônia. Aí, nessa perspectiva de costurar o tempo, né, que a gente não vai fazendo isso sozinho durante essa temporada, né? Vamos fazer isso de forma coletiva. E a gente vai fazer isso pensando no nosso bem viver, pensando naqueles e naquelas que estão no nosso entorno, pensando na nossa vontade de acertar, de melhorar, de se tornar pessoas, né, cada dia melhores. E a gente gostaria de, nesse momento inicial, de dizer que, assim como o outro módulo, né, teve uma temática, essa é a nossa. Vamos dizer junto? Costurando coletivamente o bem viver. Costurando coletivamente o bem viver. Costurando coletivamente o bem viver. E aí, nós, durante toda essa etapa, nós vamos, a cada aula, botar no nosso lado, além do coração aberto para acolher os conhecimentos, nós vamos trazer também, para nosso primeiro encontro, na próxima quinta-feira, um pedaço de tecido de 20 centímetros por 15, que pode ser liso ou pode ser estampado. E a cada aula a gente vai acrescentar esse mesmo, outros pedaços de tecidos com essa mesma medida, 20 por 15, e a gente vai fazer desses pedaços, para cada aula, é como se a gente estivesse imaginando no nosso imaginário uma caderneta.
Aquela caderneta onde a gente tira as medidas, quando a gente está fazendo o vestido, a saia, né? Que a gente anota lá. Aquela caderneta onde a gente faz as anotações, né? Do que a gente gastou, do que a gente comprou e do que a gente vai ganhar. E aí, a cada aula, a cada pessoa que passar ajudando a gente na construção dos saberes, a gente vai destacar em cada aula uma frase, vai imaginar um desenho, e a gente vai colar nesse pedacinho de tecido. Primeira aula, aí você vai se dar conta do que chamou sua atenção, do que você traz como aprendizado, e você vai, então, usar sua criatividade nesse pedaço de 20 por 15 de tecido e vai colar lá uma semente, um botão, você pode ir no seu quintal e identificar uma folha, e você vai colando, e você vai dando vida, né, àquele pedaço de 20 por 15. Na segunda aula, segue do mesmo jeito, a partir do aprendizado da segunda aula, novamente você continua. No final do curso, nós vamos ter 20 folhinhas, não de papel, mas de tecido, que poderá ser tecidos lisos ou tecido estampado, e nós vamos, então, dar uma qualidade a ele para que ele se torne o nosso caderno, né? O caderno dos nossos saberes desse segundo módulo. E aí a gente vai explicando mais adiante, para que a gente possa ir entendendo, né, o que é que a gente está construindo. Porque nós vamos chegar no encontro presencial, né, fazendo essa partilha dos nossos cadernos, construído encontro por encontro, onde as pessoas vão poder saborear, visualizar, compreender, é isso? O que é que eu trouxe de aprendizado em cada aula que vai passar por aqui. E eu vou deixar lá a nossa marca. E a gente vai fazer isso, né, mais adiante no encontro presencial de uma forma coletiva, né, onde a gente vai apresentar esses saberes. Dito isso, né, queremos aqui saudar todas as entidades que se somaram para esse momento estar acontecendo. E nesse primeiro momento, a gente vai abrir para entre 2 a 3 minutos, né, saudar toda essa turma aí que está presente, mais de 140 pessoas, né, já presente. Queremos convidar aí a nossa representante da Rede Solidária de Confecção, Cirlei, para que ela possa dar um alô aí para a gente, utilizando aí esse 2 a 3 minutos. Boa noite, todas me ouvem? Então, é com imensa alegria Sim. mais uma vez para aprendermos mais. Eu sou Cirlei Ribeiro, faço parte da Associação de Mulheres de Diogo Lopes, a Associação Luísa Gomes, e gostaria de saudar todas as nossas colegas, profissionais da costura, e dizer que nós somos fortes, muito fortes, mulheres cheias de talento, cheias de criatividade, e estamos prontas para fazer esse curso de gestão e comercialização na economia solidária. Acabamos de terminar um curso de corte e costura na parte de prática, e agora vamos continuar com esse trabalho, certo? Este curso é mais do que um espaço de aprendizagem. Ele representa uma oportunidade de crescimento e autonomia de todas nós, que somos costureiras e autônomas. Aqui nós vamos adquirir muitos conhecimentos e partilhar entre as nossas colegas, como já estamos fazendo. É importante destacar o papel das entidades parceiras, como a Engenheiros Sem Fronteiras, a NCIS, que está sempre coladinha conosco, a Economia Solidária, o Estado do Rio Grande do Norte, né, nossa governadora, que está apoiando, em especial a UFRN. E isso é muito importante a gente reconhecer o valor dessas nossas colegas, né, desse apoio que a gente tem.
Gostaria também de ressaltar a importância da frequência para o nosso curso. Nós começamos um curso e, às vezes, as nossas colegas desistem. Quando a gente vai desistindo, o grupo vai enfraquecendo. E esse não é o objetivo da rede. A rede, ela é para ser fortalecida mais ainda. Se tem 10 pessoas, vamos convidar mais e mais para se fazer presente, né? E enriquecer o nosso trabalho. As nossas parceiras, elas precisam de motivação. E quem vai fazer esse papel de motivador somos nós. Nós que estamos aqui na rede e que precisamos trazer mais colegas para que fortaleça esse trabalho da rede. É importante também que a gente veja a rede de confecção como um sucesso, né? Com muitas alegrias e companheirismo. E acabamos, através do curso presencial, fazer inúmeras amizades. Amizades que nos trouxe muito benefício, porque foi muitas ideias compartilhadas e que valorizou o nosso trabalho. Então, eu deixo aqui parabéns a todas que participaram e aquelas que não puderam, né? Mas está aqui para aprender um novo ofício, que é de como comercializar o nosso produto. Agradeço demais a todas vocês. Um grande abraço às nossas colegas do nosso território. E vamos que vamos, garotas. É assim mesmo. E vamos convidar mais mulheres para fazer parte da nossa rede. Um cheiro no coração de todas vocês. E vamos lá. Muito bem, Cileia, obrigado aí pelas palavras de encorajamento, né, para a gente não ficar no caminho, né, durante nossa etapa de curso. E aí, dando continuidade nessas saudações de acolhimento, de entusiasmo, de empolgação, de fortalecimento na caminhada, nós vamos chamar aí a nossa querida professora Helena, que vem aqui trazer a sua mensagem em nome da NCIS. Oi, gente querida. Sônia, eu vou só inverter um pouquinho. Vou passar primeiro para a Iris e depois eu falo. Depois eu faço a saudação da NCIS. Então, eu quero convidar para falar a nossa querida secretária de Assistência Social, a secretária das Setas, querida Iris Oliveira, que tem contribuído tanto para a formação da rede, para a estruturação da rede. Então, Iris, querida, é com você. Pois é, agradeço aí a inversão, porque eu estou no aeroporto, estou embarcando daqui a pouquinho, voltando, mas estive hoje com a nossa querida Lidiane Freire, que eu acho que ela está por aqui. Dizer que para nós é uma alegria muito grande ver esse curso aqui bombando com 140, mais de 140 pessoas. Isso é muito bom. Quero, né, parabenizar aqui a NCIS, a todo mundo que está, né, na construção dessa experiência. Eu acho que essa troca de saberes, enfim, e um curso dessa natureza é muito importante para a consolidação, para o fortalecimento dessa rede. Dizer que, né, o Estado do Rio Grande do Norte, o governo da professora Fátima Bezerra, a Setas, está sempre à disposição dessa construção e, enfim, à disposição de vocês. Estamos, né, atuando aí exatamente para que a gente possa vencer as barreiras que ainda se colocam, né, nessa questão da consolidação das compras públicas, da economia solidária nesse ramo têxtil, porque no setor da agricultura familiar a gente já avançou bastante com o PECAFES, e a gente precisa, né, e a gente vai, tenho certeza disso, consolidar e avançar exatamente nesse campo de confecções. Agora mesmo à noite conversava com o João Marcos a respeito, né, da necessidade de uma reunião rápida aqui, técnica, exatamente para a gente tentar ir construindo aí os caminhos
de resolutividade das barreiras que ainda temos, mas, assim, estamos no caminho e, com certeza, né, muito em breve, ainda nesse semestre, a gente vai conseguir, sim, começar a realizar essas compras. E, se depender do gás, da vontade, da animação e da disposição de vocês e da formação que vocês estão recebendo, eu tenho certeza que está todo mundo pronto e preparado aí para enormes desafios de compras públicas no ramo têxtil, né? Então, que vocês possam multiplicar cada vez mais os saberes, enfim, e essa experiência junto às demais pessoas dos grupos envolvidos aqui, e dizer que a gente está sempre à disposição. Um bom curso aqui, eu acho que vai ser uma jornada que começa hoje, né? Mas que vai seguir por alguns dias por aí, não é? Mas, assim, desejo a todos e todas aqui um ótimo curso. E é isso, Helena. Um abraço aí para todo mundo. E que a gente possa se ver na etapa presencial. Obrigada. Certeza, amiga. Obrigada pelo apoio de sempre, em nome de todos os grupos que compõem a rede, em nome de todas as entidades de apoio. A gente sabe do seu compromisso, da sua seriedade e do seu respeito e valorização pelo trabalho das mulheres costureiras e artesãs do nosso estado, não é? Não só o seu compromisso, mas o compromisso da nossa governadora. Então, isso é fundamental, né? Então, a gente está muito feliz que você está aqui e que você veio nos abraçar e dizer para a gente não desistir, porque a gente não vai desistir. Como Cirlei disse, a gente é forte. A gente é forte, né? Então, um abraço muito grande, faça boa viagem, mas fique ainda um pouquinho aqui conosco até pegar seu voo. Então, Sônia, eu posso agora? Agora você já inverteu aí os papéis, siga aí, se é possível, ou a nossa Lidiane já está por aí. Lidiane, acho que ainda não chegou por aqui, mas quando ela chegar, a gente dá um toque, tá? Muito bem. Aí, Então, depois de mim, aí segue as organizações. Então, gente querida, boa noite. Inverti um pouquinho aí, porque a nossa secretária está no aeroporto, então era muito importante que ela desse um abraço na gente, né? Dizer da nossa alegria de estar construindo mais um processo formativo com vocês. A gente não anda só, esse processo formativo, ele tem sido construído há bastante tempo por vocês e pelo conjunto de entidades parceiras, não é? Então, o nosso abraço e o nosso agradecimento a cada uma de vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes desse processo. Tudo que a gente faz é em torno, né, e pensando e valorizando cada grupo que constrói essa rede, a fim da gente acessar as compras públicas, mas não só as compras públicas, mas outros contratos que a gente possa fazer a partir do nosso trabalho de costureira, de bordadeira, de artesã. Nós da Inicis, o professor Roberto está aqui, nossas bolsistas estão aqui, e a gente deseja que esse processo seja muito rico. Afinal de contas, esse processo formativo surge daquele diagnóstico que nós fizemos lá em 2024, quando vocês disseram, precisamos entender a gestão dos nossos empreendimentos, precisamos entender como fazer uma produção que nos dê um retorno financeiro, precisamos entender como
precificar as nossas peças, para valorizar o trabalho, mas também para acessar renda. Então, todas essas demandas a gente organizou aqui nesse curso, né? Um conjunto de organizações, especialmente a Engenheiros Sem Fronteiras, que coordena esse processo aí mais à frente, né? E eu quero registrar aqui, além de agradecer a todas as pessoas que se envolveram para realizar esse curso, né? Engenheiros Sem Fronteiras, a Caritas, o IFSOL, a CETAS, a Inicis. Então, é um conjunto de organizações que vem construindo aí os processos formativos para que a gente acesse o programa PESES com qualidade, mas também acesse outros contratos. Quero registrar aqui também um agradecimento a Marcos e a Fernanda, nossa Nandinha, que se dedicaram aí em fazer um guia desse curso, e esse guia ajuda vocês a entender o curso, ver os dias das aulas. Então, nosso agradecimento aí especial a nossa Nandinha e Marcos, que construíram aí essa organização inicial. Agradecer a todas as educadoras queridas de todos os territórios, que mobilizou vocês, que construiu as inscrições com vocês, né? Que ficou ali, venha-se embora, mulher, pega o cafezinho com um cuscuz, venha-se embora assistir a aula. Então, todas as nossas queridas educadoras, a gente abraça com muito carinho pelo trabalho que vem desempenhando aí nos territórios. Então, é isso. Nós da Inicis, da universidade, estamos à disposição, acreditamos nessa rede, investimos todos os esforços que nós temos para essa rede, né? Então, o prof. Roberto está aqui, abra aí a câmera, prof. Roberto, dê um tchauzinho aí para as queridas companheiras. Então, é isso, gente. Vamos seguindo. Daqui a pouco, Sandra Rufino vai apresentar aí as 18 aulas, 18 ou 20, né? Aulas. E vai ser animado, vai ser muito bom. E veja bem, o mote do nosso curso é o bem viver. Vamos construir esse bem viver coletivamente. Um abraço muito carinhoso. Olha aí, professor Roberto. Dá um tchau, prof. Roberto, para o povo. Vamos dar um tchau para esse professor querido. É isso, gente. Recebam um abraço carinhoso da Inicis. E aí a gente segue, né, depois de ouvir as palavras, né, carinhosas da nossa professora Iris, da nossa Helena, da nossa Cirlei. Agora a gente vai ouvir ele, né, que também é tão importante quanto elas, né, que tem aí um recado também para nós, que está aqui hoje representando a Caritas, José Carlos. Então, boa noite a todas, a todos que estão aqui, né? Estamos retomando esse curso. Eu queria iniciar dizendo que costurar é mais do que unir tecidos, né? É unir histórias, sonhos e esperanças. Por isso que esse curso é tão importante, porque é um espaço de aprendizado, de partilha e de fortalecimento da autonomia desses empreendimentos que vêm compondo aí a rede solidária de confecções, né? E aí agradecer a todos esses parceiros que já foram citados, né? Reforçar o que a professora Helena disse, né? O papel aí importante das educadoras, né? Articulando todas, né, para participar desse curso, e dizer que nós vamos estar aqui se encontrando, né, porque a Rede Solidária de Confecções é mais do que aprender a costurar, é aprender a organizar o grupo, a trabalhar em conjunto, é a valorizar o próprio trabalho, a formar um preço justo e acreditar no próprio talento e a construir um caminho de autonomia e dignidade, né, para essas mulheres que vêm aí compondo a Rede Solidária de Confecções.
Também quero dizer que vai chegar a cartilha, né? Alguns empreendimentos já receberam as cartilhas, a professora Sandra com certeza vai falar da cartilha, quem não recebeu ainda vai receber, não, né, não fique desesperada, que vai chegar também a cartilha aí para todas vocês. Então, boa noite, ótimo curso, né? Conte comigo, que eu conto com vocês nesse processo aqui de formação. Depois eu não sei nem onde é que eu tô. Muito bem, então aí, a nossa Lidiane já está por aí? Não, mas Denise já está, Sônia. Pronto, Denise. então vamos seguir com Denise, né, nossa professora, também tem algo a dizer para a gente nesse início de curso, né? Ela que está aí representando o IF Sol. Com você, Denise. Denise, se você estiver falando, tá muda, tá? Eu estou aqui procurando se eu consigo vê-la, não sei se ela caiu. Ela está na sala. Tá sim, tá na sala. Eu não estava abrindo o fone, Jesus. Estão me ouvindo agora? Sim, professor. Ai, meu Deus, eu já estou mais acostumada. Boa noite, gente. Meu nome é Denise, quem não me conhece, né? Sou professora do IFRN, aqui de Natal, né? Então, estou sempre aí junto, mas Natal, mas aí sempre estou junto aí com o pessoal da Caritas, com o pessoal da Unicis, com também aí com Sandra, né? Engenheiros Sem Fronteiras. Faço parte da IFSOL, que é a incubadora de economia solidária. E dizer que a gente está junto na roda, né? A gente veio se unir aqui, inclusive porque a gente acredita nesse projeto de transformação social, junto com o Estado, junto com todas vocês. E como todos já falaram, né? É costurar, né? Não é só costurar a costura em si, mas é a costura de troca de saberes, da união, desse processo de nos ajudarmos. Nós, como mulheres também, né? Nós, como mulheres também nos ajudarmos para que a gente se fortaleça, nossa autonomia, nosso empoderamento, nossos lares, as nossas vidas. E eu vou estar contribuindo um pouquinho com vocês aí, como eu sou contadora e administradora, junto aos cursos aí, mais nessa parte de como cuidar essas finanças, como cuidar esse dinheiro, né? Eu sei que todas nós mulheres já aí no dia a dia somos ótimos administradores dos nossos lares, né? Nós já fizemos muito bem isso. Então, eu vou estar um pouquinho nesse curso aí, contribuindo com essas questões mesmo, de como é que a gente faz para cuidar esse dinheiro, para que depois a gente consiga lá saber como é que vai fazer esse preço desse custo, como que a gente vai sobrar um pouco de dinheirinho, né, lá para nossa família, para nossos grupos. Então, eu vou estar unindo com vocês e dizer que é uma alegria muito grande estar junto, né, com todos vocês, com todas as mulheres aí do Estado, junto com as entidades, e com o Estado, né, com essa proposta, e eu acho que é isso, né, nós temos que unir essas forças e acreditarmos, e ninguém deve largar a mão de ninguém, né, tudo é dificuldade, nossa vida todo dia tem dificuldade, né, nós passamos por dificuldade todo dia, mas quando a gente se une conjuntamente, a gente consegue dar os passos conjuntos, né, e uma se unindo com a outra, e agradeço imensamente a oportunidade e estou aí junto, né, para outras atividades também que vão surgindo também. Um bom curso para todas, né? Obrigada. Então, a gente agradece aí a todos que conseguiram trazer nesse primeiro momento, né, sua saudação a todos nós que estamos aí inscritos no curso, né, para que a gente possa, de fato, se tornar esse curso realidade, vai ser preciso que a gente não largue a mão de ninguém, né? A gente sabe que é muito difícil, a gente vem de um segundo momento de trabalho, muitos de nós, né, cheio de muitas coisas, né, mas a gente não vai perder o nosso brilho, o nosso encanto, né, que esse curso promete. Quem teve oportunidade aí vai conhecer agora um pouco, né, da cartilha, a gente vê, assim, de quantas coisas bacanas, né, vão ser trazidas para nós, de uma linguagem simples, né, de um jeito bem acessível, para que a gente possa sair daqui enriquecidos, né, desse processo, desse curso. E aí eu não estou visualizando ela, saber se ela já chegou por aí, a nossa colega aí dos sinais. Acho que Lidiane não chegou. Então, podemos seguir, né?
Essa é a ideia da gente seguir. Lembrando que aqueles e aquelas que estão aí participando desse primeiro momento e vai dar continuidade no curso de forma em grupos, não é? Que não deixe de registrar a presença, né? Para a gente poder quantificar se de fato a gente alcançou a nossa meta com a realização desse curso. Ok? E aí a gente segue agora convidando, né? Ela, né, a nossa querida professora, a doutora Sandra Rufino, né, que vem aí em nome dos Engenheiros Sem Fronteiras e toda a sua equipe, né, apresentar para nós esse curso, né, um curso que ele já começou, não começa hoje, mas ele já começou quando eles e elas se dedicaram, não é, a pensar carinhosamente cada conhecimento, né, cada saber que eles foram trazendo e transcreveram para esses papéis, né, e transformaram ele numa cartilha e que vai chegar nas nossas mãos, né, para que ela possa, então, conduzir nesse momento os trabalhos e, então, a gente dá início, né, a isso que a gente já começou, quando a gente botava o nosso sopro, chegar nos 4 cantos dessa telinha, né, levando aí o sentimento de prazer, de gratidão, né, a todos e todas aquelas que se dedicaram a trazer esse segundo modo para nós. É com você, Sandra. Olá, minha gente querida. Espero que todas estejam bem nesse processo. É dizer que é uma grata alegria, né? Muita alegria, coração cheio de emoção por estar aqui com vocês. Esse curso, ele foi gestado, vamos dizer assim, com muito carinho, com muito amor, né? E agora, mais na reta final, para a gente iniciar as aulas, nós tivemos a grata surpresa, né, da chegada do IFSOL para agregar e para trabalhar junto com vocês. Antes de me apresentar e apresentar o IF, eu queria também que os bolsistas que estão aqui presentes do IF, que construíram, né, e estão construindo com grande carinho esse curso e as cartilhas. Marcos, que já foi citado aqui, por favor, apareça aí na tela também, para que todo mundo te conheça. Ingrid, que também está presente, deixa eu ver se eu acho vocês aqui para fixá-los. A gente está brincando aqui de fixar as pessoas para facilitar. Aí, esse é o Marcos, nosso querido, né? Boa noite, gente. Sempre ao meu lado, coordenando esse processo todo, né, Marquinhos? Cadê Ingrid? Tá aí, mulher? Cadê tu? Apareça para a gente fixar você. Estou aqui, professora. Boa noite, agora gente. que você apareceu, eu consegui te fixar. Temos também, minha gente, Lara, que hoje, infelizmente, não pôde vir, mas ela vai aparecer, né, nas próximas aulas também. A gente vai ficar se revezando entre nós, junto com os convidados, para estarem conosco nesse curso. Eu queria que vocês dois se apresentassem primeiro, antes de eu fazer a apresentação geral. Por favor, apresentem-se para essas mulheres maravilhosas. Certinho, vou começar aqui. Boa noite, gente. Como apresentado aí, citado, meu nome é Marcos. Eu sou bolsista do projeto Rede Via Engenheiros Sem Fronteiras, né, que é uma dessas várias entidades que está aí abraçando esse grande projeto, que é a Rede Solidária de Confecções. Sou estudante de Engenharia de Produção, então espero poder somar aqui com vocês sobre esse conhecimento acerca de produção, de organização, e espero que a gente tenha aí um ótimo curso e muito proveitoso, tanto para a gente quanto para vocês, porque realmente vai ser uma troca, né? Creio que todos vamos conseguir aprender durante esse momento. Boa noite, gente. Como a professora já falou, meu nome é Ingrid. Também sou estudante de Engenharia de Produção e sou bolsista também, junto com o Marcos, no projeto Rede, que é Via dos Engenheiros Sem Fronteiras. E eu queria desejar para todo mundo um ótimo curso. Eu estou muito feliz de ver mais de 150 pessoas, né, aqui no curso. Então, a gente preparou tudo com muito carinho. Agradecer também ao pessoal da FSOL que está... Quero ver se não passa. E é isso. Boa noite. Obrigada, Ingrid. Eu vou apresentar aqui para ficar
mais fácil para a gente ter um entendimento sobre a cartilha, né? Para vocês observarem. Só confirmem para mim se está todo mundo visualizando. Dá para ver a cartilha. E aí, eu nem fiquei nos slides ainda, mas eu queria saber quem aqui do grupo já recebeu as cartilhas. Levanta a mãozinha ou faz um sinal para a gente. Quem mais? Bacana. E aí, como o Carlos disse, né, em breve todas vocês terão a cartilha em mãos. E aí, como não foi possível, né? Quem tiver com a cartilha, e se tiver aí literalmente, mostra ela assim para as pessoas, ficou? Isso, ó, que coisa linda isso. Olha que bacana. Todo mundo mostrando a sua cartilha para as que chegaram. Mas daqui a pouquinho eu mostro ela online. Nós iremos tanto ter a distribuição da cartilha física impressa, como também o arquivo eletrônico dela para vocês, tá? Então, acho que esse é um elemento importante de conhecimento. Como eu disse, esse material ele foi feito com muito carinho, com muito zelo. Foi um grande aprendizado, inclusive, elaborar esse material didático, porque foi com base nos relatos de vocês e na vivência que nós tivemos com alguns empreendimentos para poder fazer a escrita, né, que fosse inspirada, né, nas realidades de vocês, inspirada nas vivências de vocês, né. Bom, esse curso foi pensado para 20 aulas e o nome dele ficou como sendo Entre Linhas e Sonhos, Gestão e Comercialização na Economia Solidária. E gestão aqui do modo mais amplo possível para a gente poder fazer essa discussão. Então, na aula de hoje, que são as nossas boas-vindas a todas vocês, né, e já, né, apresentados os nossos parceiros, e eu queria agradecer muito, 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 muito todos os parceiros envolvidos, né? Agradecer a Inicis por toda essa liderança, agradecer a Caritas por todo o apoio técnico e também liderança nesse processo, agradecer as educadoras, todos os bolsistas envolvidos, os Dinheiro Sem Fronteiras, né, da Inicis e todas as outras pessoas contratadas envolvidas, as educadoras, as setas. Então, assim, o IFSOL, óbvio, não poderia deixar, que está sendo um grande parceiro para esse curso também. Então, todas as pessoas envolvidas que estão nos ajudando nessa construção, né? E não poderia deixar de agradecer vocês, né? Que são, na verdade, toda a nossa motivação para estar aqui compartilhando esses conhecimentos vinculados à questão da gestão. E aí, eu queria começar sabendo de vocês como é que vocês chegam hoje aqui, né? Deixa uma palavra para quem conseguir escrever, né, em texto nessa chamada de vídeo, né? Como é que vocês estão chegando? E para quem não conseguir escrever, pode abrir o microfone e dizer uma palavra. Então, eu estou chegando feliz, né? Marcos diz ali que está chegando animado. E vocês, como é que estão chegando hoje aqui no curso? Ansiosos? Eu estou chegando feliz, ansiosa, esperando pela próxima aula já. Eita, que maravilha! Chegando aqui, muita esperança. Entusiasmada. Olha só. Quem mais? Eu estou chegando muito feliz. Que bom. Chegando animada. Motivada, curiosa. Olha só, quanta coisa boa. Muito feliz. Eu estou chegando curiosa. Eita, Mariana está chegando cansada, mas ela está focada. Muito bem, Mariana. Olha só. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Para não saber como é que vai terminar esse curso.
Ai, que delícia, gente. Estou chegando animada. Olha lá, Janete chegando cheia de esperança. Olha, que bom. Eu estou chegando com coletividade e esperança. E olha só, agradecendo também a mística inicial de Sônia. Sônia, desculpa não ter nomeado antes o seu nome. Estou juntando agora, olha só, todos esses sentimentos e, ó, lançando para todas vocês também, mais uma vez. Tá bom? Então, que esses sentimentos todos nos deem força, né, para esse curso. Muita gente, né, acha que fazer a discussão de gestão é uma coisa chata, é uma coisa pesada, difícil. Então, a gente tentou traduzir o máximo possível que a gente podia, né, dessas informações, desses conteúdos, desses conhecimentos, para que a gente possa, no nosso dia a dia, facilitar o trabalho no empreendimento, né? E aí, a gente conta com vocês para dizer, ei, está pesado demais, não, está fácil, pode seguir, pode avançar, pode aprofundar, para a gente, né, ir avançando e amadurecendo nesse tema junto com vocês, né? Então, por que a gente vai estar fazendo esse curso, né? A professora Helena já falou um pouco disso, mas esse curso, ele nasce dessas demandas, né, de vocês, naqueles diagnósticos, nos seminários que nós fizemos, nos diálogos em cada empreendimento, quando foi feito o diagnóstico, o levantamento de informações, né, ele foi idealizado a partir das problemáticas, das dores que vocês apresentavam sobre o tema, né? Então, nesse dia a dia, né, mesmo com o que vocês já sabem em termos de experiência, o que você já tem de conhecimento, ainda assim, surgem alguns desafios que podem ser aprimorados para muitos dos grupos. Um deles está em relação à formação dos preços, né, que a professora Denise aqui vai dar uma grande mão aqui nessa discussão, né? O outro na questão do planejamento e controle da produção, né? Como é que a gente vai conseguir atender pedidos maiores, né? Como é que a gente vai lidar com essas compras governamentais, né? Desafios em relação aos prazos, as quantidades que a gente vai produzir diariamente, ou na semana, ou no mês, como fazer essas divisões, né? Como é que a gente vai, até mesmo para não ficar só com as compras governamentais, e a gente, de fato, se fortalecer, como é que a gente pode comercializar, como é que a gente pode divulgar e deixar, enquanto vitrine, que a gente está chamando aqui de marketing, né? Os nossos produtos, os produtos de vocês, né? A nossa ideia é que a gente trabalhe, né, e apresente ferramentas que sejam simples e que facilite, né, o dia a dia de vocês e a gestão do empreendimento. Então, esse curso, ele nasce com esse interesse, que ferramentas e que conhecimentos nós podemos compartilhar e dialogando com vocês durante as aulas, né, para que possa facilitar o dia a dia de vocês, para que a gente possa ter as contas em dia, para que a gente possa ter viabilidade do empreendimento e não ficar no prejuízo, né? Não ficar com a conta negativa e poder crescer, poder se fortalecer sem se sobrecarregar, né? Mantendo a nossa qualidade no trabalho, mas também garantindo o nosso bem viver. E aí, como é que esse curso está organizado? Nós planejamos 20 encontros online, o de hoje também, né, está dentro dessa conta. Nós teremos aulas durante 2 horas por dia, né? Então, cada aula terá 2 horas cada, iniciando às 19 horas e finalizando às 21, né? E aí, fechada essa etapa dos encontros online, nós iremos para a etapa presencial, da mesma forma
que foi feita para o primeiro curso, né? Esse é um curso híbrido. Então, nós temos as aulas online, com o apoio da cartilha, mais os momentos de rodada presencial, que em breve a gente passará as datas para cada território, né, para cada arranjo territorial poder se organizar e poder participar, né? Nós organizamos o conteúdo em 6 eixos temáticos e nós iremos trabalhar com 2 cartilhas. Então, para quem já tem a cartilha, esse é o primeiro volume, e depois nós iremos, né, distribuir a segunda cartilha, que ainda está em um processo de conclusão. Quais são os eixos temáticos que a professora Helena, de alguma forma, já também apresentou? A gente vai falar sobre planejamento e controle da produção, nós vamos falar da questão financeira, cuidando das contas, tanto na parte de controle contábil e financeiro, como na parte de precificação de produtos, que é o outro eixo. Falaremos de marketing e comercialização, falaremos de logística, que é como a gente vai, né, distribuir, vai organizar o pedido até o processo de entrega, e também falaremos de viabilidade, né, o que é importante, né, a quantidade que nós estamos produzindo, os produtos que nós estamos confeccionando, né, eles são estratégicos para o empreendimento e, né, sustentam e nos fortalecem para que a gente possa pagar as contas, para que a gente possa fazer a nossa retirada. Então, isso tudo, né, vai ser discutido nesse curso de gestão. E aí, sempre Marcos é um grande destaque para esse curso, né? Ele criou 3 personagens para a gente, né? E dialogando via cartilha com todas vocês. Então, nós temos aqui a Maria, a Dona Nena e a Dalva, né, inspiradas um pouco no perfil de vocês, e que elas vão contar histórias, vão fazer relatos ao longo da cartilha, né, que de alguma forma representa a realidade de vocês. Como eu disse, né, essa cartilha ela foi inspirada, esse curso inspirado nas vivências de vocês. Então, as nossas cartilhas, né, elas vão ter diálogos entre essas 3 personagens, elas vão trazer exemplos inspirados nessa realidade de vocês, elas incluem modelos. Então, como é que eu faço uma ficha técnica de um produto? Para saber quanto vai de tecido, para saber qual é o tipo de tecido, para saber qual é o tempo que ele leva para ser produzido, e assim por diante, né? Mas também a cartilha conta, e o curso também vai seguir nesse modelo, né, com atividades, né, e momentos para que vocês pratiquem o que vocês já fazem no empreendimento. Então, né, vamos fazer contas, né, de quanto custa uma saia. Vai ser com base no produto que vocês desenvolvem. É a saia que todo mundo desenvolve saia, a gente faz um exemplo geral de saia, mas depois a gente faz em relação a um vestido, pode fazer em relação a uma bolsa, pode fazer em relação a uma nécessaire. A gente vai tentar pegar produtos que vocês já desenvolvem, cada uma de vocês, nos seus respectivos empreendimentos, associações ou cooperativas, né, para poder fazer esses exercícios práticos, já voltados para o empreendimento, né? E um espaço reservado para anotações e ideias. Eu vou só mudar aqui a minha tela para fazer uma passagem rápida sobre essa cartilha. Então, eu vou compartilhar. Cadê a parte de apresentação? Vou compartilhar essa guia. E dessa guia aqui, cadê a parte de apresentação? Compartilhar.
Eita, que ele não está me dando a opção de apresentar. Deixa eu ver se ele fazendo aqui, ele apresenta. Ah, sim, agora sim. Estão visualizando a cartilha, minha gente? Professora Sandra, desculpa, Pode falar. não é essa versão, prof. Eita, me passa o link. Peguei a cartilha errada, gente, olha só. Acontece. Espera aí. Me passa no WhatsApp, por favor, Marcos. Certo, tô pegando aqui Eu o link. estava com a correta. Tô pegando o link rapidinho, um instante. Pega aqui. Falha nossa. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar aqui no... Você está passando, passa para mim no WhatsApp? Sim, vou passar, tô só copiando aqui o link e mandando para cá. Tá. Professora Sandra. Oi. Só enquanto ele passa, só a informação, né? Sim. Então, os empreendimentos vão receber as cartilhas conforme o número de pessoas inscritas, certo? Então, tem empreendimento que só se inscreveu 2 pessoas, vão receber 2 cartilhas. Empreendimentos que se inscreveram 20 pessoas, estão recebendo 20 cartilhas. De modo que todos os empreendimentos inscritos receberão as cartilhas. Os empreendimentos do Mato Grande já receberam as cartilhas, porque levaram a semana passada no curso de corte e costura, tá? Mas todos os outros vão receber. Aguardem que dessa para a próxima semana, todos os empreendimentos inscritos receberão as cartilhas. E aí, é por isso que eu, né, vou mostrar hoje para vocês rapidamente aqui, só folheando a cartilha, né, para vocês visualizarem como que ela está. Então, nós temos aqui, para essa primeira cartilha, o eixo sobre planejamento da produção, que ficou com o nome de Antes da Agulha, a Conversa, planejando e produzindo juntas. No eixo 2, linhas e números, um jeito simples de controlar o nosso dinheiro. E no eixo 3, o valor do que a gente faz, que é construindo um preço justo, né? Então, a gente se apresenta enquanto Engenheiros Sem Fronteiras, fala dos objetivos da cartilha, né? E aí, vou passando mais rapidamente, só para vocês terem uma ideia, né, dos diálogos que vão existir, né, dos momentos de exercícios, de reflexão, né, das atividades, que aí, quando vocês tiverem a cartilha, vocês poderão reler, assistir a aula, e lembrando, essa aula, ela continua sendo gravada para vocês, para quem não veio, poder assistir depois, mas para quem veio e quiser rever, poder, né, assistir novamente e voltar para essa cartilha e exercitar com os conteúdos apresentados, tá? Então, estou passando aqui folha por folha, mas só para vocês terem aí uma ideia, né, de como ela está pensada, de como ela está organizada, inclusive com acesso a documentos. Organizamos um espaço, né, uma pasta, em que ao acessar esse QR Code, vocês terão acesso aos documentos, e para quem tiver dificuldade de acessar via essa imagem, né, a gente também vai estar disponibilizando o link para vocês acessarem os documentos, né, que são essas folhas já prontas, né, e mesmo que haja documentos, e vocês quiserem fazer as anotações de vocês no caderno que vocês têm no empreendimento, vocês poderão também fazer dessa forma, né. Então, para quem tem condições de usar o arquivo e fazer a impressão, pode utilizá-lo. Para quem tem dificuldade, pode reproduzir essas informações numa folha de caderno que vocês tenham aí nos empreendimentos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia geral, eu vou parar de compartilhar e vou voltar aqui para a parte da nossa apresentação. Gostaram da cartilha? Sim. Boa. Então, Sim. que bom. Vamos
retomar aqui, então. Falei da cartilha para vocês, né, de como ela está estruturada, e aí, a professora Helena também já trouxe essa informação, mas é sempre bom reforçar, né, todas as entidades de apoio, pessoas que estão de mãos dadas, né, construindo esse curso, né, então, estamos nós, pela Incubadora de Tecnologias Sociais, da UFRN, os Engenheiros Sem Fronteiras, em parceria, né, com o EFSOL, junto à professora Denise, junto à professora Monique, né, nós temos aqui a Caritas, com todo carinho, organizando, estruturando isso também, gravando, disponibilizando para vocês, organizando as presenças, que é importante, né, lembrar que a gente precisa ter, para ter o certificado, né, um mínimo de presença, né, 75% de presença, então, se não conseguiu estar ao vivo, tem que, né, de preferência assistir também online, dizer um ok lá na gravação, que está ali presente também, para a gente poder ir registrando, né, as nossas queridas educadoras, tão essenciais nessa articulação, seja para inscrição, apoio, tirar dúvidas de vocês, o Conselho Estadual, né, da Economia Popular e Solidária, né, e, lógico, né, não tem como não agradecer e nesse processo de construção que é a própria nossa querida Inicis. Tudo bem? Bom, como será a nossa metodologia? Né? Primeiro que esse curso, ele foi feito a partir de uma construção coletiva do conhecimento, né, valorizando a experiência e a realidade de vocês, né? Enquanto Engenheiros Sem Fronteiras já tem, menino, que eu já perdi as contas, praticamente desde o início, aí se reunindo, conversando e até elaborando alguns projetos para editais com vocês, e foi quando nós fomos nos apropriando e conhecendo cada vez mais, né, de como vocês trabalham, de como tem sido a realidade de vocês, para além do diagnóstico. Então, nós queremos promover uma troca de saberes entre vocês, nós faremos exposições dos temas, mas faremos perguntas de como é que vocês organizam, né, os empreendimentos. Então, como é que é o planejamento de vocês, como é que vocês organizam os materiais, como é que vocês pensam nos preços, enfim, para cada conteúdo que for passado, a ideia é que a gente tenha uma rodada, né, de socializações de vocês. A ideia também, quanto metodologia, é trabalhar com esses exemplos práticos próximos da realidade, né, e das características de vocês. Incentivar vocês a aprender fazendo. Então, a ideia de que vocês pratiquem e façam as atividades a partir dos dados dos empreendimentos que vocês fazem parte é fundamental. Eu quero saber fazer preço de uma necessaire. Então, utiliza a necessaire que vocês já desenvolvem, que vocês já costuram, e vamos fazer os preços a partir da realidade de vocês. Por quê? Porque o modelo de necessaire que um empreendimento faz pode ser diferente do outro. Um pode, de repente, utilizar um bordado, o outro não. Um pode utilizar o zíper, o outro pode usar um fecho. Então, precisamos, né, aprender fazendo a partir daquilo que vocês já trabalham. E aí, usamos a cartilha como uma ferramenta de acompanhamento e prática, né, e vamos respeitar o tempo e o processo de cada grupo. Então, caso um exercício não consiga ser feito por um empreendimento durante a aula, não se preocupem que nós estaremos
à disposição de vocês, para vocês tirarem as dúvidas ao longo da semana. Sandra, Marcos, Ingrid, Lara, ou mesmo as educadoras, nós não conseguimos fazer atividade de planejamento da produção, porque nós não compreendemos o conteúdo ou porque nós temos dúvidas. Podem nos ajudar? Sim, nós estaremos para ajudá-los, tá? Então, vamos construir isso respeitando o tempo de cada um e, havendo dificuldades, a gente não precisa fazer tudo no dia da aula. Nós faremos em outros momentos também, apoiando vocês. Tem dúvida? Anota essa dúvida e depois vai perguntando para a gente. Combinado? Podemos ter esse acordo? Bacana. E aí, alguns combinados, né? Respeitar a fala e o tempo de cada participante, né? Nós somos um grupo grande, então eu faço a seguinte sugestão: para que todos os empreendimentos tenham o seu momento de fala, a gente pode iniciar nos nossos momentos de fala e o tempo de cada participante, iniciando por empreendimento. Representantes por empreendimento, né? Façam as suas perguntas e dúvidas, né? E assim a gente consegue ter mais empreendimentos sendo contemplados. Se eventualmente vocês ficarem inibidas, né, ou não tiverem dúvidas, a gente abre espaço para mais pessoas do mesmo empreendimento falarem. Mas a gente tenta primeiro trabalhar com essa diversidade, né, para que a gente possa contemplar todas as realidades aqui presentes. Eu não sei se alguém já queria falar. Podem já perguntar ao longo da minha fala também, tá, gente? Alguém quer falar agora? Não, por enquanto? Bom, nós vamos valorizar a escuta e a troca das experiências. Nós queremos muito que vocês relatem para todas aqui presentes, né, como é que tem sido a experiência de vocês em determinados temas, desses eixos, né? E aí, eu sei que é noite, né? Todo mundo está cansado, mas vamos tentar participar das atividades e das discussões, né? Para que a aula fique mais dinâmica, fique interessante. Às vezes, a experiência de um empreendimento pode ser válida para nós, né? Então, essa troca, ela sempre vai ser muito bem-vinda, essa troca de experiências. E aí, manter sempre que possível esse compromisso com os nossos encontros, né? Realizar essas atividades a partir da própria realidade do grupo, sempre que possível. Vamos exercitar a partir da nossa realidade, porque se tiver dificuldade, na hora de formos tirar as dúvidas, a gente já pode fazer com base na realidade de vocês, tá? E aí, como eu coloquei, vamos buscar o apoio tanto com os bolsistas ou com as educadoras, tá? Para sanar essas dúvidas. Pode ser durante a aula e pode e deve ser também depois da aula, tá? E aí, né, todas nós contribuirmos para que a gente tenha um ambiente que seja acolhedor, colaborativo, que seja aconchegante e que seja confortável para todo mundo que está aqui no curso. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que vocês podem escrever, né, aqui nessa videochamada, como vocês podem, né, abrir o microfone e falar. Quando cada uma de vocês ouve a palavra gestão, o que é que vem na cabeça de vocês? Né? E aí, algo que seja relacionado ao dia a dia de vocês. Experiência ou mesmo uma dúvida que vocês tenham sobre a palavra gestão. E aí eu abro para todo mundo poder falar. Ou escrever,
Ninguém tem dúvida? Ninguém quer falar sobre Professora, gestão? na minha cabeça, gestão, organização. Organização, bacana. Tomar decisões. Tomar decisões. Ah lá o pessoal, Liana, Cuidar coloca do empreendimento. organização, responsabilidade, Dilma, Gerenciar. administração. Oi, desculpa, Lanusa. Gerenciar. Gerenciar. Responsabilidade. Boa. Que mais? Compromisso. Administrar e cuidar. Cuidar. Ótimo. Que mais? Planejar. Planejar, Aparecida. Ótimo. Que mais? União com todo o grupo. Reunião e união com todo o grupo. Perfeito. Que mais? Coletividade. Coletividade. Maria ali no chat colocou a parte de organizar, planejar e tomar decisões, para tornar as ideias em resultados. E responsabilidade também. E responsabilidade também, né, Alma? A Rejane coloca para organizar e executar. Boa. Muito bem. Né? Olha só, quando a gente fala de gestão do empreendimento, é muita coisa, né? Porque a gente pode pensar em gestão da produção, em gestão financeira, em gestão da organização do trabalho, em gestão para cuidar da logística, né? Da entrada até a chegada do produto. Então, gestão do tempo. Gestão do tempo. Muito bem, Rosélia. Então, assim, é muita É coisa. uma mistura de sentimentos e pensamentos. Exatamente, Elione. Então, a gente pode aqui, das várias coisas que vocês colocaram, e eu, né, coloquei aqui algumas também, organização, dar conta das coisas, cuidar do que é do grupo, ver o que precisa, fazer acontecer, planejamento. Oi, Vitória, fala. Como devemos ter uma organização certa. Como devemos ter uma organização certa. Na verdade, né, não só para organizar perante algumas legislações, né, e permitir, inclusive, que o nosso grupo, né, esteja apto, esteja em dia, né, mas também para nos estruturar para o futuro, para nos fortalecer. Então, essa palavra gestão, né, a gente substitui aí nesse processo do cuidar, né? Cuidar do empreendimento, mas, sobretudo, cuidar da gente, tá? E aí eu tenho ali uma palavrinha de fim, mas eu não queria parar aqui, não. Ia perguntar para vocês, né? O que vocês consideram, né, importante para esse curso, porque a gente planejou a partir da demanda de vocês, mas qual é a expectativa do que vocês querem ver nesse curso? Diga aí para a gente também. Conhecimento. Uhum. Aprendizado. O que mais? Ampliar saberes. Compartilhar os saberes umas com as Ampliar outras. os saberes. Me diz uma coisa. Quem aqui gostaria de fazer um relato de como tem sido a gestão do seu empreendimento? Se tem sido fácil, se tem tido facilidade, se tem tido dificuldades. Eu queria ouvir pelo menos umas 3 de vocês. Quem gostaria de relatar?
Olha, aqui no nosso empreendimento a gente não sabe organizar o estoque. Olha, aqui no nosso empreendimento a gente já sabe fazer preço muito bem, mas a gente gostaria de melhorar a parte de marketing. Queria ouvi-las. Diga aqui, quem gostaria de abrir o microfone e relatar aqui para a gente? A questão do marketing, eu acho muito importante para a gestão, né? Que eu acho assim, que tem muita dificuldade em alguns empreendimentos, pelo menos no nosso, eu vejo que é muito crucial essa dificuldade. Uhum. Quem aqui conhece essa tal palavra marketing? Que é o melhor dizendo, quem aqui não conhece essa palavra marketing? Todo mundo conhece? Não eu conhece? não sei trabalhar com essa palavra mágica. E meu Palavra empreendimento difícil, né? é difícil. A organização, as coisas, eu estou fora. Essa palavrinha aí, que é uma palavra estrangeira, né? E que a gente pode falar marketing e está tudo bem. Ela, na nossa prática, se resume como é que a gente apresenta o nosso produto para os clientes, para o mercado. Então, a gente vai, né, olhar para quem a gente vende e como é que essas pessoas, para quem a gente vende, ou organizações, né, qual é a melhor forma de apresentar os nossos produtos? Desde entregar o produto numa embalagem bonita, a entregar o produto numa embalagem básica. Como é que eu quero ser vista com esse produto? Né? Então, eu quero ser vista falando sobre o empreendimento, ou eu quero só falar especificações técnicas. Então, o marketing é como eu apresento esse produto para quem eu vou vender. Né? Em resumo do resumo, a gente vai ter uma aula só para isso. Falem um pouco mais, eu vi que vocês escreveram bastante coisa aqui, do que vocês têm no empreendimento. Né? Cadê aqui? Aprender a trabalhar e conseguir ter realmente lucros, né? Pois é complicado fazer a precificação e vendas. Isso é importante, Flávia, né? A gente ter um resultado positivo, né? Dentro do empreendimento com as vendas, né? Não basta também só a gente fazer um bom preço, a gente tem que saber também vender, porque às vezes eu tenho um bom preço, mas quem compra não compreende, né? Não tem entendimento dele, acha que é caro, né? Ou às vezes está barato demais e não paga as contas. Então, além de definir o preço, a gente também tem que, né, ter volume de venda para que a gente tenha viabilidade, para que a gente possa fazer a retirada para cada associada, para que a gente possa pagar as contas, os impostos que estão envolvidos, né? Então, a gente pensa num preço que seja justo, né? Mas que ele seja justo para quem compra e para nós, né? Para que o empreendimento se sustente, tá? Não seja precarizado o trabalho de vocês. Maria coloca, pode falar, da guia. E para cada região também a gente tem que ver o preço, né? Porque às vezes na cidade, a cidade demanda valor. E como eu moro na zona rural, a gente tem que ver que o pessoal da zona rural é diferente, né? Sim. A vida é diferente. Tem menos emprego, aí vê isso também, né? Exato. A gente vai olhar o perfil de quem compra, mas a gente vai olhar os gastos da gente, porque uma coisa é quem está morando na área rural e levar esse produto até a capital para vender. Isso. Tem o custo da gasolina, tem o custo do transporte, né? Leva mais tempo para chegar, então esse tempo precisa ser também considerado, né? Então, os custos que vão formar os preços,
né? Eles são diferentes para cada realidade, mas o mercado, às vezes, só aceita uma faixa de valor, né? Mas isso tudo a gente vai discutir no curso, né? Quem quer mais socializar? Como é que tem sido Porque às feito, gente? Vai lá. vezes, Oi, viu, Vilma? Sandra? Porque às vezes você está comercializando seu produto a pessoa do lado também está comercializando o mesmo produto. Sim. E aí acaba que, para você conquistar o cliente, você tem que mostrar para o seu cliente qual o seu diferencial, porque o vendedor do lado está vendendo o mesmo produto que você, mas é um valor mais baixo. E aí, qual o diferencial para você conquistar e vender seu produto, né? E às vezes é uma boa costura, às vezes é a atenção que você vai dar para o seu cliente, é você mostrar o tipo de material que ele não conhece. E eu acho que isso aí também é uma questão do marketing, porque você tem que saber qual a matéria-prima que você vai estar usando. E aí, para o cliente levar seu produto ser mais caro, você tem que apresentar tudo isso para ele ficar satisfeito e assim, não, então esse aqui eu vou levar porque um preço justo. Muito bem, né, amor? Olha só. É isso No mesmo. caso, E ainda... a Oi, Francisca, pode propaganda, falar. né? No caso, a propaganda é a alma do negócio, né? Porque, olha, eu trabalho com toucas de cetim. Então, eu vendo a minha touca, e olha que, assim, eu vou competir, eu fico competindo com o mercado grande, né? As lojas grandes. Então, o quê? Eu vendo uma touca de cetim de R$40. E no comércio a touca é mais barato, de 20. E aí eu tenho que mostrar para o meu cliente qual o meu diferencial da minha touca. Entendeu? É um cetim diferente, é uma entrega, é uma etiqueta, é um mimo que eu dou para o meu cliente, entendeu? Então, isso vai deixar o meu cliente mais satisfeito. É o tamanho, porque o que você vende no comércio é um tamanho padrão, o meu não é. Eu tenho do PP ao GG, de acordo com o tamanho do seu cabelo. Então, tudo isso é o marketing. E às vezes você tem um Instagram, né? Você tem um Instagram e você tem um monte de seguidor. Mas você tem um monte de seguidor não quer dizer que você vende bem no Instagram. Isso mesmo. E Né? uma coisa importante, né, a Francisca estava se colocando, né? Às vezes, eu tenho um produto muito semelhante na qualidade do produto, no material que foi utilizado, no acabamento, só que um foi feito por uma empresa, sei lá de São Paulo, o outro foi feito por vocês. Isso. Dizer isso para quem está comprando é importante. Pois é. Recentemente, eu recebi um pedido de uma organização dizendo assim, olha, eu quero empreendimento para fornecimento de alimento para o intervalo, para lanche, no intervalo de um evento, de preferência de economia solidária. Você conhece? Olha só como é importante. Né? Então, se for por um grupo feito de mulheres, né, da economia solidária, tem um valor diferente, às vezes, para quem compra. Né? Eu vou sempre dar preferência para produtos que são feitos por coletivos de mulheres, né, da economia solidária, ao invés de comprar um produto industrializado. Eu prefiro um produto mais artesanal. Né? Então, informar isso ao cliente é importante. Isso pode ser a mudança de decisão dele por comprar o nosso produto. Né? Então, para além das especificações técnicas, porque a gente não compra só porque é um empreendimento de economia solidária, a gente compra porque ele também tem qualidade, né? Seja porque eu fiz um bom acabamento, seja porque ele é bem criativo, né? Ele é bonito, né? Mas também porque ele foi feito por um coletivo que não está explorando a mão de obra, que está pensando num processo, né, de viabilidade, de fortalecimento para geração de trabalho e renda. Então, são elementos que são importantes, né, na hora de comprar e que precisam ser informados. Né? Mas, para além da parte de informação de preços e comercialização, como é que vocês estão em âmbito de planejamento da produção? Vocês conhecem os tempos
de produção de cada peça de vocês? Vocês anotam isso no dia a dia? Digam aí para mim. Olha, eu trabalho para um projeto. Hum. E aí, quando eu recebo a demanda do projeto, aí antes de a gente finalizar a questão de preço de tudo, é feito primeiro uma peça piloto. Então, nessa peça piloto, eu coloco tudo, o tempo de corte, o tempo de produção, o que é gasto, o tamanho de tudo, de zip, tudo que a gente for usar. Para depois é que a gente chegar num valor que é justo, tanto para mim que estou produzindo, como para o projeto, porque ele está comprando o produto, então tem que ser um preço justo, tanto para mim como ele, porque eles não vão agregar o valor deles. Mas também tem que ser um preço justo para mim, porque eu que estou na produção de a grande escala, e nisso aí tudinho, até maquinário, agulha, tudo isso a gente tem que colocar no preço da peça, do produto. Muito bom. Quem mais? Quem gostaria de socializar, para além de Nelma? Como é que é feito no seu empreendimento? Pode falar. Eu podia fazer uma pergunta, Nelma? Olha só, a dona Lidiane chegou. Que bom, minha querida. Participa, eu estou aqui aprendendo também. Eu cadê o certificado dela? Deixa eu te fixar aqui na tela para todo mundo te ver. Eu estou aqui como aluna. Ó. Eu estava aqui prestando atenção. Aí eu queria fazer uma pergunta. Oi, Lide! Saudades! Beijo. Quem está aqui em casa é Josa. Lide. Oi. Faça logo sua saudação, porque a gente fica tão feliz quando você vem, amiga. Chega o coração da gente, fica quentinho. Ai, que alegria! Cheguei agora, eu cheguei atrasada. Eu disse a Roberto, talvez eu não conseguisse entrar, porque eu estou fazendo fisioterapia para cuidar da cervical, que anda um pouquinho dando trabalho. Isso aqui dá ser alta. Isso aqui dá ficar usando celular sem postura. Isso aqui dá ganhar peso. Mas bora lá, gente. Primeiro, uma alegria tá vendo aí os projetos se entrelaçando e a gente dando continuidade aos nossos sonhos, que é sonhos coletivos. Eu estou aqui de Brasília acompanhando os grupos, acompanhando cada mensagem, cada processo. Sou muito parceira, sou parte dessa rede, sou parte desse processo, me sinto muito integrada na condição de Secretaria Nacional de Economia Solidária, olha que chique, na condição do Ministério do Trabalho e Emprego, me sinto muito parceira, mas na condição de militante, Lidiane, militante da Agenda da Economia Solidária há mais de 20 anos, me sinto muito parte, né? Essa rede, ela é um sonho coletivo. E quando a gente vê que os projetos eles vão se entrelaçando, e aí a gente vai consolidando esse processo de formação, de identidade, de pertencimento, e agora tendo acesso à informação sobre os instrumentos que vai nos ajudar a entender o nosso empreendimento, porque a gente precisa arrumar o nosso empreendimento para que esse empreendimento engrene em rede. Olha só, eu preciso arrumar a casa, né, arrumar o emocional, a gestão, o funcionamento da minha casa, da minha associação, do meu coletivo, para poder fazer engrenar a nossa ação em rede, para que a rede brote aí frutos e consiga dar um retorno econômico para cada um e cada um de vocês. Estou aqui, estou acompanhando, estou sendo aluna, estou acompanhando e queria fazer uma pergunta. Eu me inscrevi, não foi para fazer saudação de autoridade. Eu me inscrevi para fazer uma pergunta a Nelma. Porque Nelma falou que quando ela vai... Isso é aprendizado mesmo, viu, gente? Porque eu sou boa de falar, de facilitar a oficina. Tenho até me surpreendido na condição de gestora pública agora, fazedora,
das coisas, da produção, comercialização, eu sou uma negação. Com relação à Neuma, que ela disse assim, a gente embute, né, a gente insere tudo na planilha de custo do produto piloto para poder dialogar com o parceiro que está ali se propondo a comprar o meu produto. Quando eu digo assim, se for a produção, se for uma produção que eu uso linha, como é que a gente mensura a linha? Porque numa peça, numa necessaire, que foi dado o exemplo pela professora Sandra, eu não uso um tubo de linha, mas eu também não posso botar o custo de um tubo de linha em uma necessaire, né? Quando eu compro o zíper para produzir em quantidade, eu compro em quantidade. Aí eu não posso aplicar o preço do pacote de zíper, que vem 10 zíper, numa necessaire. Então, como é que vocês conseguem... Aí Neuma pode dar exemplo, mas outras mulheres que já fazem isso também, é porque eu quero pegar o gancho de Neuma, que eu estava com saudade de falar com ela. Eu queria dizer assim, como é que a gente mensura, né? Na prática, como é que se dá? Ou a gente tem dificuldade de mensurar alguns itens que têm essa característica, né? Que a gente compra em quantidade, mas a gente não pode aplicar, porque quando a gente vai produzir em escala, a gente tem que diluir os custos. Mas quando a gente produz uma peça, como é que a gente mensura? Encerrada a pergunta. Um beijo para todas vocês. Amo. Lanusa, há quanto tempo? É feito assim, Lidiane. Vamos dizer, como você deu o exemplo de uma linha. E aí, está escutando? Estou ouvindo, que eu fui tirar a torrada da torradeira, senão é queimar, que ainda não jantei. Sim. Pronto, vou dar o exemplo que você falou, de uma linha, né? E aí, como é que a gente faz? Não tem como realmente você calcular o valor de uma linha. E até tem, dependendo do tipo da linha, você coloca 15 centavos, 10 centavos, entendeu? É feito nesse cálculo. Você nunca coloca o preço de uma linha, né? Vamos dizer que uma linha seja R$4, mas aí você vai fazer muita coisa com uma linha, com relógio de linha. Então, aí voltando, quando a gente vai produzir uma peça ou 5 peças para expor em uma vitrine, aí esses 10 centavos têm um impacto, mas se a gente vai produzir em grande quantidade, que vai usar o carretel quase todo, aí isso se dilui ainda mais. É só para a gente entender o que é produzir 5 peças e o que é produzir 5 Isso, Só que você vai iniciar sempre o cálculo em cima do valor da sua hora de trabalho. E aí, já trazendo elementos da fala que vai ser da Denise, né? A gente vai precisar pensar nos custos que a gente tem dos materiais que a gente utiliza no produto, como Nama colocou, da hora trabalhada, mas também dos custos que nós temos do empreendimento. O espaço que nós estamos alugado, a gente tem que pensar para pagar o aluguel. Lógico que não todo, né? A gente precisa ratear. A gente tem luz, a gente paga internet. Tudo isso tem que ser pensado e refletido. E outra coisa, também tem que colocar também manutenção de máquina, porque a máquina também quebra. E para consertar a máquina, você precisa do mecânico. Pronto, eu participei de um projeto para a CDL, era a construção de 1000 tirantes. Então, a malha, que era camisas em malha, que elas eram transformadas em tira, para fazer os tirantes, para colocar os crachá para o evento. Então, essas camisas foram tudo cortadas na máquina, né? Cortadas na máquina. Então, depois que a gente terminou, as máquinas deram problema. Então, a gente precisou contratar um mecânico para fazer a manutenção da máquina. Mas só que a gente não teve que tirar do nosso lucro que a gente ganhou para pagar o conserto da máquina, porque o dinheiro, o valor do conserto já estava embutido no valor.
E aí, para cada caso, a gente tem que refletir. É isso mesmo, né, amor? Muito obrigada. E aí, eu acho que eu vou chamar. Cadê Sônia? Onde é que você está, mulher? Para a gente reforçar aqui alguns combinados, né, para a próxima aula. Eu vi que no chat colocou se a aula era dia 9, se era dia 2, é nessa semana ainda, quinta-feira, às 19 horas, a gente começa o nosso primeiro conteúdo, já com Marquinhos, que vai estar com vocês, né? Os bolsistas vão estar dando aula também, e junto com os convidados, e aí a gente começa às 19 horas, né, para ter o nosso primeiro conteúdo na área de gestão. Hoje nós ficamos mais para as nossas boas-vindas. Sônia, você está por aqui? Cadê? Tô sim, tô aqui. Deixa eu te marcar aqui, mulher, para todo mundo te ver. E aí, quais são os combinados? O que tem que trazer para a próxima aula? Vamos lá, vamos reforçar isso, porque como algumas pessoas entraram depois, a gente reforça agora. Muito bem, então, o nosso combinado é que a gente se encontra nesta semana, quinta-feira, né? E a gente vai abrir a sala um pouquinho antes, como agora, vamos ouvir algumas canções, né? Mas às 19 horas a gente bate o martelo e dá início a, então, o nosso momento de mística. Todas as aulas terão um momento de mística em sintonia com a temática que vai ser trabalhada. E aí a gente pede que nesse primeiro aula, né, da quinta-feira agora, desta semana, cada um dos alunos tragam para a sua banca aí, além da garrafinha com água, de café, né, traga aí sua caixinha, né, essa caixinha já vem desde outro módulo, né, que foram acrescentadas várias coisas, a gente traz ela para próximo da gente aí, da nossa bancada, e traz também um pedacinho de tecido que você pode reaproveitar aí, que você tenha já em casa, não precisa comprar, algo de 20 a 15 centímetros. Então, a gente vai precisar desse pedacinho de tecido lá, porque vai fazer parte desse momento que a gente vai iniciar aí na nossa próxima aula. Além disso, a gente pode estar trazendo linha, botão, uma folha medicinal que a gente tenha no quintal, agulha, cola, algumas gravuras, né? Porque a aula vai estar acontecendo, nós vamos estar ouvindo, né? O professor, os professores falando, e a gente vai também fazendo as nossas anotações, né? Para a gente, então, na nossa primeira aula, construir a nossa primeira folhinha do nosso caderno de tecido. No final do curso, nós vamos ter 20 folhinhas de tecidos diferenciados, e cada um trazendo uma palavra que chamou atenção, um texto, uma frase, né? Pode reproduzir um desenho, tudo no tecido, utilizando a criatividade de cada uma. Então, é bom já ir separando esse material e colocando bem próximo de você, que nós vamos precisar dele em todas as aulas. Acho que uma outra coisa importante, não é? É quando a gente entrar, aí a gente manter esses microfones tudo desligado, porque não é para facilitar o trabalho de quem está entrando, não esquecer de registrar o nome, não é? Se tiver em grupo, bota o nome do grupo todinho, para que aí quem está aí contabilizando a lista, né, de presença, né, possa estar acompanhando isso melhor, né? E aí o papel nosso como educadoras é incentivar durante todos esses dias aí, né, a participação, né, para a gente não largar a mão de ninguém, e a gente trazer para esse curso todo o nosso sentimento, a nossa vontade de cada vez mais partilhar esses saberes, que a gente vai estar costurando, né, dona Helena, coletivamente o nosso bem viver. E aí, Helena? É isso, gente. Bora costurar o bem viver? Bora costurar, Lidiane? Bora costurar, né, gente? Vamos chegar, viu, Lidiane, no nosso seminário estadual, cada uma com seu livro de tecido. Olha que coisa linda, gente. São maravilhoso vai ser isso. Cada livro terá 20 páginas. E no seminário estadual a gente vai fazer a desses livros, viu, Lidiane? Você vai construindo aí com os desafios que você tem na política nacional de economia solidária,
Para quando você chegar aqui no seminário estadual, você também colocar seu livro na exposição, viu? Então, todas nós vamos fazer o livro, viu? E cada página desse livro, né, Sônia? Vai ser de um jeito. Isso, é. Lentos e com os nossos aprendizados. Gente, vai ser lindo demais. Olha, eu estou tão animada. Vai ser muito legal essa exposição de livros de tecidos. É isso? E com o nosso mote, costurando coletivamente o bem viver. É esse o nosso horizonte. É isto? Lide, você vai fazer seu livro de tecido? Eu perdi essa parte da aula, da orientação. Você vai me ensinar no privado, para mim não passar vergonha. Você chega no seminário estadual em agosto, bonitinha, com esse livro de tecido. Vamos fazer essa lindo, exposição. gente. Está muito animada. Maravilha, Sandra. Parabéns pela organização do curso. Obrigada, minha querida. E aí, só reforçando, as pessoas que estiverem, né, em mais de uma nessa conexão, se não conseguiu escrever aqui, pode abrir o áudio agora, já que a gente está gravando, para a gente registrar a presença. E se conseguir escrever na chamada aqui no chat, pode escrever também, para a gente não perder a presença de ninguém, para a gente poder emitir direitinho os certificados depois, tá bem? Eu vou querer o meu, viu? Eu participei, eu cheguei no início da apresentação, então já está contando a hora-aula. Olha só, muito bem. Essa é uma aluna dedicada, adoro, Lidiane. Muito bem. A Caritas está pedindo para todo mundo abrir as câmeras para a foto oficial da aula, né, Sandra? Da aula inaugural. Vai ser ótimo. Abra as câmeras e vamos dar aquele sorrisão. Tinha interesse, o goleiro apareceu muito bem. Você tira aí, Carlos? Bem, ótimo. Já tirou? Senão a gente vai ficar sorrindo até amanhã. Não é? Mulheres, vocês têm alguma dúvida? Tudo bem? Ó, maravilha, Marlene, sem dúvidas. Ótimo. Vocês foram ótimas hoje. Nós queremos essa animação e essa participação. Gostei da aula, foi boa demais. Que bom, Zélia. Foi boa. Maravilhosa. Então, olha. Oi, boa noite, Carlos. Só lembrar que quem não fez a inscrição ainda, fazer, tá certo? Se alguém não fez a inscrição, lá no link, fazer, porque a relação das frequências está sendo feita por quem fez a inscrição, tá bom? E é importante também, para Carlos, facilitar a vida dele, tem, por exemplo, hoje aconteceu de uma ou duas pessoas não conseguiu utilizar o seu próprio celular, a sua conta, para a entrada. Se embaixo do seu rosto, Parece né? Outro nome, então, por exemplo, está o meu rosto e embaixo aparece Sandra Rufina. Se tivesse aparecendo, por exemplo, Catarina, que é a minha filha, eu entrei com o usuário dela. O Carlos não tem como saber e ele não vai encontrar a Catarina na lista inscrita, né? Ele só vai encontrar a Sandra. Então, é importante, não é que não possa entrar com outro usuário, pode, mas se entrar com outro usuário, é importante avisar Carlos ou escrever o seu nome aqui no chat para a gente anotar direitinho a sua presença. Tudo bem, mulheres? Então tá. Como somos muitos, né, é importante a gente ajudar também nessa sistematização, né, nessa organização das informações e os nomes de vocês. E lembrar também um grande beijo. Que é o mesmo Oi, pode link, falar, Cláudia.
é o mesmo link em todas as aulas, então na próxima não vai ter aquela perreira da gente ficar aceitando, porque já fica automático, já entra. Se for com o mesmo link que entrou hoje, né, com o mesmo login que entrou hoje, na próxima não precisa mais tá pedindo para aceitar na sala, tá? Já facilita, né? Isso. Então, minha gente, um cheiro, um beijo. Eu já estou ansiosa para a aula de quinta-feira para estar aqui com vocês, tá bom? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Boa Sandra. Oi, pode falar. Boa noite. Ô, Sandra. Diga. Eu vou sempre entrar um pouquinho atrasado, porque eu já saio tarde do trabalho. Então, Tá. como eu dependo de onde, eu sempre vou entrar um pouquinho mais atrasado, viu? Mas vou Sim, participar. senhora. Sim, Tá senhora. É mais certo. importante. Sim, senhora, é mais importante que você pegue, tá? Um beijo, mulheres. Um bom descanso para vocês. Até quinta-feira.